Nós vamos dar continuidade ao conteúdo Humanismo em Portugal e vamos conhecer os principais autores desse período. Fernão Lopes provavelmente nasceu em Lisboa, capital de Portugal. Foi um escritor português responsável pelo início do movimento humanista em Portugal. Sua eleição para a guarda-mor da Torre do Tombo em 1418 tornou-se o marco inicial do humanismo em Portugal. A Torre do Tombo é um importante arquivo real português. Como cronista-mor do Reino de Portugal, ele ficou responsável por escrever narrativas de reis. Fernão Lopes ficou encarregado de registrar a história lusitana, completando os relatos da vida dos reis. Obras e características de Fernão Lopes. Fernão Lopes foi um marco na literatura medieval de sua época. Isso porque acabou deixando de lado alguns protagonismos, trazendo à tona características mais populares. Antes de Fernão Lopes, a produção escrita que existia nesse período era em torno dos atos heróicos dos reis, de outros membros da nobreza. O restante da população ficava de fora. Fernão Lopes fez a inclusão da participação popular na história dos reinados portugueses. Através de seus textos, torna-se fácil identificar essa característica, que é ressaltada por meio de uma linguagem mais coloquial. Foi dessa maneira que Fernão Lopes conquistou muitos admiradores em seu tempo. O escritor português ficou muito conhecido por suas crônicas históricas. A principal característica desse tipo de obra é o teor histórico que ela carrega, uma vez que relata fatos reais. Fernão Lopes conseguiu unir a história com a literatura. Assim, ele produziu diversas obras por meio de uma linguagem simples e repleta de diálogos. Dentre elas destacam-se Crônica de El-Rei Dom Pedro I, Crônica de El-Rei Dom Fernando, Crônica de El-Rei Dom João I. Nós temos aqui um fragmento da Crônica de Del-Rei Dom Pedro I, que foi traduzida para o português moderno, que narra a vingança do rei Dom Pedro I contra dois dos responsáveis pela condenação de Inês de Castro à morte. Eu vou ler com vocês o fragmento. A maneira da morte deles, dita pelo miúdo, seria muito estranha e crua de contar, porque a Pero Coelho mandou arrancar o coração pelo peito, e a Álvaro Gonçalves pelas espáduas. E tudo o que se passou seria coisa dolorosa de ouvir. Finalmente el rei mandou-os queimar, e tudo feito diante dos passos em que ele estava, de maneira que, enquanto comia, olhava o que mandava fazer. Esse fragmento narra o suplício em que Dom Pedro submeteu Álvaro Gonçalves e Pero Coelho pela morte de Inês de Castro, após torturá-los para que os denunciasse os outros comparsas pela morte de sua amante. Mandou que os matasse, fazendo arrancar o coração de ambos, enquanto assistia o suplício de suas vítimas saboreando uma comida. No nosso próximo vídeo, nós vamos conhecer outro autor português muito importante no humanismo, que foi o Gil Vicente.